No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco então sobre as diretrizes e os princípios do SUS, né? Lembrando, nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre como o SUS foi criado, por que foi feito esse novo modelo, né, de atendimento, que o SUS não é uma evolução simples, uma continuação daquilo que vinha sido feito, mas que sim uma mudança muito grande, né, dando mais acesso a toda a população e focando principalmente, né, no controle, na prevenção das doenças, evitando que as pessoas fiquem doentes para não precisar fazer tanta reabilitação, para não precisar lidar com tantas sequelas assim, tá? Então, a gente vai falar hoje então sobre alguns princípios do SUS que vão mostrar como é que o SUS está organizado, como que ele funciona, afinal de contas, tá? Então, a gente chama ele de Sistema Único de Saúde porque ele é o mesmo, né? Ele tem a mesma doutrina no Brasil todo. Mas vocês vão perceber que ele tem dentro das esferas, né, então a gente tem o governo municipal, estadual e federal. Ele tem algumas mudanças, algumas diferenças, não na sua forma de pensar. Todas as pessoas têm direito, o acesso tem que ser integral, universal, mas existem algumas coisas que são específicas de determinadas regiões, de determinados lugares, porque os lugares são diferentes. A gente falou disso já nas aulas anteriores também. Então, o SUS não é um serviço ou uma instituição. Na verdade, o SUS é um sistema, quer dizer, ele tem unidades, ele tem serviços, ele tem ações que devem ser desenvolvidas que fazem, todas elas vão ter um mesmo objetivo, né? Esse objetivo é garantir a saúde da população, de toda a população. E aí, para poder atender essa população, o SUS ele tem um modelo que a gente já falou nas aulas anteriores, que ele busca, né, três coisas: a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Tá? Isso a gente já falou anteriormente, a gente vai voltar a falar nas próximas aulas também. E para conseguir fazer essas três coisas, né, promoção, proteção e recuperação de saúde, o SUS tem alguns princípios que são chamados de organizativos, quer dizer, como que ele se organiza, como que ele funciona na verdade. Então aqui eu vou falar do primeiro, que é a descentralização. Descentralização, então vamos, antes de falar da descentralização, vamos falar do que é centralizar. Centralizar é eu decidir tudo sozinho. Centralizar é eu achar que sei mais né, sobre uma determinada região do país, a qual eu nunca visitei provavelmente, do que as pessoas que moram lá, do que as pessoas que governam aquela região. Né? As pessoas que estão como prefeito, as pessoas que estão como governador. Então, o que é a centralização? A centralização era o modelo que tinha anteriormente. As pessoas tomavam a decisão lá em Brasília, no Ministério da Saúde, e isso era passado de cima para baixo e não tinha como mudar, não tinha como alterar. O que foi determinado tem que ser cumprido. Né? Então, hoje a gente tem a descentralização, quer dizer, os governos, as prefeituras, elas têm um pouco mais de liberdade para conseguir fazer a sua análise, né? Análise epidemiológica, quer dizer, quais são as principais doenças aqui da minha população, quais são, né, as principais causas de morte, as principais causas de internação hospitalar. E aí, com isso, com esses dados, as pessoas conseguem fazer um planejamento mais específico, que vai dar mais resultado. Tá? Então, descentralização é isso. Existe uma descentralização no governo, né, do SUS, ainda existe uma hierarquia, né, existe o governo federal, estadual, municipal, e cada um desses governos tem um controle único, né? Cada um tem esse governo único nos três níveis, né, da tripartite, do governo federal, estadual e municipal, mas os municípios e os estados têm condição de fazer algumas ações que eles julgam necessárias para a região deles. Tá? E a regionalização tem a ver com isso. A regionalização é você conhecer o teu território, conhecer, né, o teu município e entender que o município não é todo igual. Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, uma área central onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior, um grau de instrução maior. Então, os problemas de saúde que eles vão ter ali são diferentes da periferia. Muitas vezes as pessoas que moram na periferia não vão ter saneamento básico, não vão ter acesso a esgoto, por exemplo, né, canalizado, vão ter enchente muitas vezes, vão ter alagamento, vão ter vários outros problemas que no centro não acontecem. Então, a regionalização tem a ver com isso também. Né? A gente entender quais são as áreas da cidade que têm determinados tipos de problemas e fazer ações voltadas para aqueles problemas naquelas áreas. Então, por exemplo, eu posso ter de repente uma região da minha cidade onde eu tenho um grande número de pessoas com tuberculose, né? Que por N motivos não vão buscar tratamento, não seguem o tratamento, sei lá, alguma coisa assim.
Então, eu posso direcionar e devo direcionar ações no combate, na prevenção da transmissão da tuberculose, no tratamento da tuberculose naquela região específica, tá? Então, isso é a regionalização, basicamente. A hierarquização é basicamente o quê? É a gente entender que todos os serviços eles têm que ser separados por níveis. Então, a gente tem o nível primário, secundário e o terciário. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O nível primário é basicamente o que tem que resolver quase tudo. O nível primário é onde deveria se resolver 80% dos problemas da população e é através das unidades básicas de saúde. Então, as unidades básicas de saúde elas deveriam conseguir fazer frequentemente uma avaliação da pressão arterial, por exemplo, das pessoas, e quando elas identificassem que as pessoas estão se tornando hipertensas, ela deveria já conseguir fazer algumas intervenções para evitar que a hipertensão se instalasse e evitar que a pessoa tivesse sequelas pela hipertensão. Se a gente não conseguir resolver no nível primário, que seria a unidade básica de saúde, a gente tem o nível secundário que vai para onde a unidade básica vai encaminhar esse paciente que não conseguiu controlar a pressão arterial, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. Então, esse paciente não conseguiu controlar a pressão arterial só com o serviço, só com o atendimento que a unidade básica pode oferecer, e ele vai ser encaminhado para um cardiologista, que é um especialista. E aí, o cuidado vai ser junto. Então, a unidade básica não vai passar para o especialista e abandonar o paciente. Eles vão continuar cuidando dele, mas em algumas vezes, talvez uma vez por mês, ou menos ou mais do que isso, ele vai no cardiologista que vai avaliar os exames, vai solicitar outros, vai mandar uma contrarreferência para o posto, vai dizer, olha, atendi o seu João e eu sugiro, então eu troquei o medicamento dele, coloquei tal medicamento, o que eu recomendo? Isso, isso, isso. Então vai ser um cuidado combinado. Se mesmo assim, com o cardiologista, não for possível fazer o atendimento de uma forma que seja resolutivo, que dê uma solução, controle a hipertensão, evite a hipertensão de se instalar, aí pode acontecer situações onde o paciente vai ter, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, onde ele pode ter um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. E aí, nesse caso, a unidade básica vai continuar atendendo ele, mas ele pode precisar imediatamente de um atendimento que a gente chama de terceirizado, que é um atendimento hospitalar. Então, a gente tem que ter essa rede hospitalar para dar o suporte naquilo que não foi possível. Mas eu quero que vocês vejam, a grande maioria das pessoas pode ser resolvido, pode ser controlado, melhor dizendo, no nível da atenção primária. Não precisa chegar nesse ponto de ir para o especialista ou, pior ainda, de chegar a hospitalizar, ficar com sequela e tudo mais. Então, a hierarquização do atendimento na saúde é basicamente isso. Entender que todos os serviços eles têm que estar separados por níveis, primário, secundário e terciário. E aí, o nível primário tem que tentar resolver tudo, vai conseguir resolver uns 80%, o nível secundário vai resolver uns 15%, e aí vai ficar só 5% para o hospital resolver. Por isso que a gente não teria hospitais tão lotados se isso aqui funcionasse bem. Ou aonde isso aqui funciona bem, a gente não tem hospitais tão lotados. E aí, a resolutividade eu já comentei, é basicamente isso. Aquilo que a unidade básica não é capaz de resolver sozinha, ela precisa encaminhar. Eu não posso chegar para o paciente e falar, o senhor precisa de um transplante de fígado, infelizmente aqui na unidade a gente não consegue fazer o transplante, então boa sorte aí, qualquer coisa avise. Eu não posso fazer isso. Então a verdade é que se a unidade não consegue resolver, ela está diante de um problema muito grande, ela vai encaminhar para o especialista, que vai encaminhar talvez para o hospital. E se o hospital é pequeno, de município pequeno do interior, não consegue resolver, esse hospital vai encaminhar para um município maior, para um município lá, capital, talvez, um hospital referência, para que o paciente possa ter o acesso àquilo que ele precisa. Então, eu tenho que resolver o problema do paciente. Se eu não consigo resolver, eu pego a bola e jogo para frente para alguém que consegue resolver aquilo ali. Participação social a gente falou bastante, numa aula passada, quando a gente falou sobre conferências de saúde, conselho de saúde, tanto conselho municipal, regional, estadual ou conselho nacional de saúde. E aí a participação social é fundamental. Falei para vocês numa outra aula também, além dos conselhos, a gente tem também outras estratégias que podem ser utilizadas, então, através de ouvidoria do município, através da participação direta assim, em reuniões de moradores que vão levar demandas até para vereadores, que vão cobrar também da prefeitura. Então, falei sobre isso, a participação social é importantíssima. E a complementariedade do setor privado. O que quer dizer isso? O setor privado pode atender pelo SUS? Claro que pode.
né? Se eu não tenho, na minha prefeitura, por exemplo, eu não tenho um serviço de diagnóstico por imagem, então eu não tenho, é uma cidade pequena, não vale a pena eu ter um técnico de radiologia ou 2, 3, 4 técnicos de radiologia, mais todo o equipamento para fazer raio-x, porque a gente praticamente não usa. Então eu posso ter um convênio com uma clínica de radiologia para comprar esse serviço deles? Claro que pode, né? Só que para isso a gente tem alguns critérios, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas basicamente tem que dar prioridade para fazer tudo pelas empresas que são sem fins lucrativos, a prioridade é delas, né? Então se eu tiver, por exemplo, uma empresa filantrópica que presta o serviço que eu preciso contratar, eu vou dar prioridade para ela. Se eu não tenho, aí eu vou para outras empresas da iniciativa privada, né, que vão ser contratadas pelo valor de mercado para poder complementar, né, aquilo que na atenção básica, na atenção secundária e terciária eu não tenho no meu município. E aí a gente tem isso aqui, então, são os princípios organizativos, que mostram como está organizado o SUS. E aí eu tenho também os princípios que são chamados de doutrinários. Uma doutrina é uma ideia, é um pensamento de como as coisas deveriam ser, como as coisas devem ser, né? Então, o que a gente falou anteriormente é como as coisas se organizam, como as coisas são feitas. E aqui a gente vai falar sobre três princípios que mostram como as coisas devem ser feitas, como a gente deve planejar as ações do SUS. Universalidade, a gente já falou bastante disso. O SUS é para todos, né? Independente se você mora numa cidade ou na outra, se você tem uma renda ou tem outra, independente da tua religião, independente da tua cor da pele, não importa. Você tem direito a ser atendido. Isso é universal. Eu moro no interior do Paraná. Se eu estiver viajando lá no Nordeste nas minhas férias e eu precisar ser atendido, eles não vão falar assim, mas você é do Paraná, então eu não vou te atender. Não, você vai ser atendido igual, tá? Se eu estiver viajando, por exemplo, com meus filhos de férias e eu perceber, putz, está na hora dele tomar a vacina dos 4 anos, né? E eu estou em outro estado, eu levo a carteirinha de vacina dele e a vacina deve ser feita do mesmo jeito, porque o SUS é um só, né? Então, todas as pessoas têm acesso ao SUS dentro do Brasil. Todo mundo, independente de qualquer coisa, a pessoa vai ser atendida pelo SUS. Equidade é um conceito bem interessante, até tem uma foto aqui, um desenho para mostrar para vocês. Equidade é diferente de igualdade, tá? Equidade diz o quê? Diz que as pessoas devem ser atendidas naquilo que elas precisam, tá? Isso às vezes é complicado de entender, mas depois que se entende, você já não confunde mais. Não é igualdade, né? A equidade quer dizer, eu vou ser atendido de acordo com aquilo que eu necessito, eu vou ser atendido da melhor forma possível para aquilo que eu preciso, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cidade lá com 5 mil habitantes. Eu não preciso contratar consulta com cardiologista para os 5 mil, né? Eu vou dar uma consulta por ano para as 5 mil pessoas com cardiologista. Isso não vai resolver nada. Né? Por quê? Porque a grande maioria dessas pessoas não precisa de avaliação com cardiologista. Precisa ser avaliado por um clínico geral e aí, se for o caso, vai ser encaminhado para o cardiologista. E pior do que isso, para algumas dessas pessoas, uma consulta por ano com um cardiologista não resolve nada. Tem pessoas que vão precisar de uma consulta por mês. Tem pessoas que acabaram de sair de alta de um infarto agudo do miocárdio, que precisam de uma avaliação a cada 15 dias. Então, não adianta eu oferecer para todos igualmente uma consulta por ano, porque vai estar sobrando para algumas que elas não precisam dessa consulta e vai estar faltando para outras que precisam mais do que uma vez por ano, tá? Então, a equidade é isso. A equidade não é igualdade, não é todo mundo igual, né? Todo mundo igual, eu falo assim, todo mundo tem, na universalidade, todo mundo precisa ser atendido, porque o SUS é para todos. Mas a equidade diz, quem precisa mais vai receber mais. Quem precisa de mais consultas com cardiologista vai ser atendido mais vezes com cardiologista. Isso é equidade. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um desenho, vocês vão entender melhor. E a integralidade a gente já falou bastante, né? Eu preciso atender o paciente como um todo, não preciso olhar ele só como, não posso olhar ele só como um coração que está infartado, eu preciso olhar ele como uma pessoa, né? É uma pessoa, ele tem uma história de vida, ele tem uma bagagem de conhecimento, então ele tem uma trajetória que trouxe ele até aqui. E eu tenho que avaliar isso, né? E entender que ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem dúvidas, ele tem medo, e eu preciso atender ele da melhor forma que eu puder, de uma forma integral, de uma forma que a gente chama de holística, tá certo? Então, segundo a universalidade, todas as pessoas têm direito a ser atendidas, independente da cor, raça, credo, qualquer outra coisa, tá?
O princípio da equidade, você pode acompanhar aí no teu material impresso, né? O princípio da equidade diz que todo mundo é igual perante o sistema, perante o serviço, mas que as pessoas têm graus de necessidade diferente. Aqui eu tenho um desenho, quero mostrar para vocês. Aqui mostrando a igualdade, o que não é, aqui no nosso caso a gente está falando de equidade, que é o ideal. A igualdade, todo mundo ganhou um caixote para poder acompanhar lá a partida do jogo, né? Para esse aqui, ele não precisava, mas ele ganhou um caixote, ficou feliz, conseguiu ver melhor. Esse aqui está conseguindo ver, e a criança pequena não consegue ver, né? Então, todos eles tiveram igualdade, receberam igualdade, mas eles tinham graus diferentes de necessidade. E isso aqui não resolveu o problema para todos. Então aqui não é correto. E aqui nós temos a equidade. Tá? Isso aqui é muito cobrado em concurso público porque gera muita dúvida. Tá? Mas a equidade. Quem não precisa de uma consulta todo ano com um cardiologista não vai receber a consulta. Vai ser atendido de outras formas que ela necessita. Quem precisa de uma consulta por mês vai receber uma consulta por mês. Né? E vai ser atendido muito bem. E quem não pode ficar, por exemplo, 15 dias, precisa de uma consulta a cada 15 dias, está sendo ajustado dose de remédio, né? O paciente está numa situação mais grave, ele tem que ser atendido com maior presteza, com maior demanda de recurso, tá certo? Então veja, não é que o primeiro aqui ficou mal atendido, não ficou. Ele foi atendido dentro daquilo que ele precisava, tá certo? E aí a gente tem a integralidade, né, que eu já falei para vocês também, só recapitulando. O indivíduo não deve ser visto apenas como uma parte, né, como um órgão, como um sistema ali, o paciente lá da tuberculose. Não, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem desejos, tem vontades, né? Então ele precisa ser atendido considerando tudo isso. E aí nós temos as dimensões do atendimento. A gente falou um pouquinho para vocês disso já, a gente já mencionou, né? Promoção, proteção e recuperação. Agora eu vou falar um pouquinho mais o que é isso. Promoção de saúde é a gente levar saúde para as pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou dando condição digna de moradia, né? Quando eu estou dando condição da pessoa ter uma alimentação adequada, né? Eu estou promovendo saúde, ela vai ter uma saúde melhor do que ela teria se eu não tivesse feito essas ações. Eu não estou especificamente prevenindo uma doença específica. Eu não estou dando um remédio para tratar uma doença. Eu estou fazendo uma ação que vai fazer com que toda a saúde dela, né, e da família dela acabe melhorando como um todo. Tá? Então isso é a promoção de saúde. As ações de prevenção, elas estão relacionadas especificamente com algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu faço a pessoa ter acesso à água encanada, quando eu faço ela ter esgoto, né, que não fica céu aberto, que não, né, uma casa que não alaga, eu estou prevenindo algumas doenças específicas. Quando ela tem acesso à água encanada, ela está usando, né, água que está com flúor. Então isso vai melhorar a saúde bucal dela, né? Isso vai fazer, por exemplo, com que ela não pegue alguma infecção por bactéria que possa estar presente na água, que ela não tenha diarreia. Então, quando eu tenho uma situação onde eu consigo fazer, por exemplo, uma vacinação. Uma vacinação é uma ação de prevenção. Eu estou vacinando ela contra o tétano para evitar que ela pegue o tétano. Né? Estou vacinando contra sarampo, estou vacinando, agora a gente está falando do Covid, né? Estou vacinando esse idoso contra a Covid, então é uma ação direta de prevenção. Isso aqui vai contribuir para que ela não adoeça, para que ela não pegue determinada doença. Tá? E recuperação é quando as coisas já acabaram dando errado. Né? De repente a gente não conseguiu prevenir todos os agravos, a gente conseguiu só controlar, e aí a pessoa ficou com alguma sequela e ela precisa se recuperar. Né? Isso está acontecendo hoje em dia, por exemplo, com o Covid, quando temos pessoas aí que desenvolvem a doença e depois disso elas ficam com falta de ar, com dificuldade para fazer algumas atividades que elas tinham, e aí elas vão ter que fazer fisioterapia, por exemplo, né? Fisioterapia motora, respiratória, para conseguir aos poucos voltar a ser como elas eram. Então, por exemplo, eu posso ter algumas ações de promoção, de prevenção de acidentes no trânsito, né? Eu devo fazer isso, ações de prevenção de acidente no trânsito, mas se eu não conseguir evitar o acidente no trânsito, o que vai acontecer? A pessoa foi lá e quebrou uma perna. Ela vai precisar receber do SUS as ações de recuperação. Ela vai precisar fazer fisioterapia, ela vai precisar, né, talvez, fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, curativos, para poder recuperar o máximo possível a saúde dela. Então, essas são as ações, né, que não podem ser isoladas. A gente tem que estar trabalhando com elas todas ao mesmo tempo. Entendeu? Eu sei que é muita coisa, né, para a gente processar, mas se ficou alguma dúvida, realmente eu peço que você me mande uma pergunta para a gente poder estar
entendendo bem isso. Isso aqui é uma coisa super importante para qualquer coisa que você for fazer, seja para o teu trabalho, seja para um concurso público, né? Então não deixe de entender, né, corretamente esses conceitos que foram trabalhados na aula de hoje, tá bom? Te vejo na próxima aula.